Olá pessoal, a mais recente atualização sobre o estado de saúde do suposto presidente Lula informa que ele não deve se licenciar da presidência da República, apesar de operado e de ser uma cirurgia extremamente delicada na região da cabeça. Os médicos, à frente o Dr. Roberto Calil, que é o preferido de todos os petistas, dizem que ele está consciente. Isso é impressionante. Como é que alguém se submete a uma cirurgia na cabeça e está tranquilo e consciente, conforme declararam a equipe médica e o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta? Outra informação é que o Geraldo Alckmin está em Brasília, mas não deve tomar posse como presidente interinamente. Deve apenas ficar à frente de algumas articulações políticas, aquelas mais urgentes. O ministro Paulo Pimenta disse que Lula deve seguir na presidência, mas há movimentos pela sua renúncia e é importante destacar. A gente fala já já o porquê. Numa entrevista à Rádio Gaúcha, na terça-feira, dia 10, Pimenta afirmou que o governo não trabalha com a possibilidade de um afastamento prolongado do presidente, ou seja, ele não deve se licenciar, deve ficar afastado durante algum tempo apenas. Aspas para o Paulo Pimenta. Num primeiro momento, nós estamos trabalhando com a premissa de que não vai haver necessidade de afastamento formal do presidente. As agendas estão mantidas, vão ser realizadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, disse ele. Prossegue o ministro Paulo Pimenta: o estado de saúde do presidente é totalmente estável. Ele está consciente, tranquilo, foi uma precaução necessária por conta desse acompanhamento que tem sido feito de forma regular desde o momento que o presidente teve essa contusão. Aquela contusão do banquinho que aconteceu em outubro, completou o ministro. Disse também nos bastidores da política nacional que ele já não tinha condições de continuar governando, apesar da fala do ministro, mesmo antes desse acidente doméstico. A gente percebia pelas colocações completamente tresloucadas, fora de propósito do próprio Lula. É como se fosse um Joe Biden das Américas, né? Um Joe Biden dos trópicos. E ainda mais agora com esse agravamento que levou à cirurgia. O que se comenta também dos bastidores é que ele não deve ser candidato à reeleição, mas ele já não tem condições sequer, pessoal, de continuar na presidência da República. Não é a primeira vez que isso acontece. Outros presidentes já sofreram situações de agravamento do seu quadro clínico durante os seus mandatos e tiveram que ser afastados. Eu vou citar aqui o imediato, pela lembrança, o caso do Costa e Silva, durante o governo militar no ano de 1968, quando ele foi substituído por uma junta militar, que ficou conhecida como os Três Patetas. Não que eu esteja dizendo que o Alckmin seja um pateta. Na verdade, ele é muito esperto e tem grandes requisitos como político, embora como gestor seja necessária aí uma avaliação mais profunda. Mas para que serve mesmo o Alckmin, não é? O Lula operado da cabeça sem qualquer tipo, é absurdo dizer, não é? Para qualquer pessoa, não precisa ser médico, não é? Qualquer pessoa que sofre um impacto na cabeça, por mais leve que seja, uma simples dor de cabeça já neutraliza completamente a capacidade de ação de qualquer indivíduo. Imagine um cidadão com 79 anos de idade, com uma série de comorbidades e que se submete a uma cirurgia na cabeça com a responsabilidade que tem um presidente da República. Claro, como suposto presidente, ainda assim, pela situação que o Brasil vive hoje, muitas responsabilidades recaem sobre os ombros do senhor Lula da Silva. Mas eu também gostaria, nesse vídeo, de lamentar a postura de um indivíduo que desejou a morte de Lula na portaria do hospital em que ele está internado. Lamentável. O homem disse o seguinte: todo ladrão é duro de morrer, ladrão é bicho duro de morrer, alguma coisa assim. O vídeo ele repercutiu imensamente nas redes sociais, mostrando a mesma falta de empatia que tem o senhor Lula, que tem os petistas em relação aos problemas de saúde dos outros. Eu citei no vídeo anterior o tratamento que os petistas e esquerdistas em geral, o próprio Lula deu ao ex-presidente Jair Bolsonaro quando ele esteve doente, a partir da facada em 2018 e das várias internações que o ex-presidente sofreu. Mas eu gostaria de lembrar aqui também o caso do José Serra, quando em 2010 disputou a presidência da República contra Dilma Rousseff,
e aqui não estou fazendo nenhuma defesa do Serra, mas eu estou relatando o que aconteceu naquele momento. Ele recebeu uma pancada muito forte na cabeça por conta de um objeto que foi arremessado contra ele durante uma caminhada no centro, se o espírito não me engana, do Rio de Janeiro. Os petistas depois ficaram dizendo que era um durex, alguma coisa assim bem leve e que não causaria sequer um arranhão. Ou seja, não tem qualquer sensibilidade essas pessoas em relação ao sofrimento dos outros. Depois exigem que os outros tenham para com eles? Claro que não. Não é o nosso caso. Estou relatando aqui pessoas como eles, iguais a eles, não é, que não têm empatia pelo sofrimento humano. Mas é importante também dizer que esse fato causou grande repercussão nas redes sociais, muito mais por causa disso do que por causa de uma repulsa efetiva ao comportamento deste indivíduo, que é o que nós estamos fazendo agora. Eu não vi ninguém da mídia repudiar de maneira veemente com as colocações claras como devem ser feitas. Ou seja, se há falta de empatia em relação ao sofrimento que o Lula está passando hoje, certamente deve ter sido motivado por qualquer tipo de ausência completa do mesmo sentimento da parte dele, Lula, dos seus mais próximos, da senhora Janja, dos petistas e esquerdistas em geral. O que é lamentável, porque demonstra uma outra faceta do Brasil, que sempre foi um país alegre, solidário e que trata, inclusive, a política com uma certa tranquilidade, serenidade, bem diferente, aliás, tratava, não é? Bem diferente do que acontece hoje. De todo modo, a gente espera que as coisas se resolvam da melhor forma possível e que o país possa continuar andando nesse momento delicado da nossa política e da nossa economia. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.